Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um trabalho de atendimento espiritual aos encarnados, da Associação Espírita Caridade. Hoje trabalharemos o módulo 6, roteiro 2, que vai nos falar sobre a trajetória do espírito, ao chegar na pátria espiritual. Lá abordaremos hoje, então, alguns assuntos, trechos do livro ditado pelo Espírito Patrícia, psicografia de Vera Lúcia Marizek de Carvalho. Como dissemos, vai nos trazer a trajetória no mundo espiritual relatada por este espírito, Patrícia, do livro Violetas na Janela. Para iniciarmos o nosso trabalho, quem é Patrícia? Um espírito, que na carne era uma jovem de sorriso franco, alegre, trazia sua inteligência, muito estudiosa, raciocinava sobre tudo o que aprendia, voava, como se diz, Aos 19 anos tinha na doutrina espírita sua meta de viver, então professava essa doutrina que nos consola, que nos esclarece para a nossa evolução, para que possamos seguir a nossa jornada evolutiva. Ela nos relata o despertar no mundo espiritual após o seu desencarne. Então, ao acordar no plano espiritual, ela diz o seguinte, nos traz o seguinte relato. Estava deitada numa cama alta, como dos hospitais, branca e confortável. Acordava e dormia. Sentei-me no leito e vi ao meu lado um senhor. Quando olhei, ele sorriu. O amigo espiritual, com o nome de Maurício. Todos nós temos esse amigo espiritual, alguns chamamos de anjo guardião, anjo protetor, É um amigo espiritual que nos acompanha durante a nossa trajetória, que vai nos orientar, nos auxiliar, nos conduzir na nossa caminhada. Ela segue. Ousei perguntar, estou sonhando ou desencarnei? Olhou nos olhos, lembranças vieram-me à cabeça. Então, é o espírito transmitindo pelo pensamento as suas lembranças, mente a mente, pensamento a pensamento. Então, quando esse espírito, esse amigo espiritual fixa olhos a olhos, ela vai ver, então, vai vir à sua mente as suas lembranças, E ela relembra o momento anterior ao seu desencarno, que ela fazia. Ia levantar, era domingo, inverno, final de férias. Sentei-me na cama. Senti uma tontura. Relatos do espírito. Continuei perguntando. O que aconteceu? De que desencarnei? O amigo espiritual responde. Aneurisma cerebral. Onde estou? No Hospital da Colônia Espiritual São Sebastião. O sono reparador. Todos nós passaremos por este sono, por este repouso, diferente para alguns, entre tempo. Sinto muito sono. Dormi muito? Pergunta ela. Quanto tempo? Aquelas perguntas que todos nós faremos, e da nossa curiosidade natural. Responde o espírito, o amigo espiritual. 16 dias. Dormistes, E neste livro ainda ela continua relatando. O reencontro. Como é que se dá o reencontro no plano espiritual? Será que nós reencontramos nossos amigos, nossos entes queridos? Sim, nós reencontramos os nossos entes queridos. O amigo espiritual pergunta a ela, você lembra de sua avó Amazilis?
ela está aqui e quer vê-la. E assim adentra o recinto a Dona Masílias. No quarto de mansinho estava diferente, mais bonita, né? Beijou-me na testa e nos abraçamos demoradamente. O diálogo, como se trava. Vovó, como está a mamãe? Papai. Estão bem, são espíritas, responde a avó Masílias. E ela questiona, eles não sentiram meu desencarne? Sentiram, claro, todos sofrem a sua ausência. São dúvidas que todos nós temos. O espírita, por vezes costumamos dizer que o espírita é frio, ele não sente. Não, ele sente. Ele só não se desespera por ter o esclarecimento que esta separação é momentânea e que este desespero ao qual porventura nós possamos ter vai nos prejudicar mais a nós e a esse espírito em sua caminhada evolutiva. Então, sente sim, todos nós sentimos, só não nos desesperamos, né? Sigamos. A avó, né, continua dizendo, fazem de tudo para mandar a você o carinho e o amor que sentem, né? Esses são os pais mandando lembranças para a filha. Um dia vocês irão se reencontrar, como agora se encontra comigo. Verá que nunca estiveram separados, porque o amor une. Essa separação, ela se dá, ela é momentânea, ela é passageira, são como se nós fôssemos fazer uma viagem para outro estado, para outro país, né? E logo nos reencontraremos. É assim que se dá o desencarne. E esse esclarecimento é importantíssimo que a gente tenha, que não é o fim, não, é só uma separação momentânea. Então, continuemos. A visita de Maurício, que é seu amigo espiritual. Questiona ela, as vestes. E estas roupas são minhas? Como vieram parar aqui? Responde, estas são cópias das que você tinha, plasmei para agradá-la. Então, né, para que esse espírito se sinta mais à vontade, né, esse amigo espiritual vai trazer aquilo que ela mais gostava, aquilo que ela mais se identificava, para que ela possa ter ali uma estadia, enfim, lembranças boas, né, para que não se sinta desamparada, né. Por vezes, esse amor, esse carinho é necessário para que possamos nos sentirmos abraçados, para nos sentirmos fortalecidos, né, e seguirmos a nossa caminhada. E aí também tem o relato neste livro das visitas, né, as visitas daqueles amigos ao qual estivemos junto no plano espiritual. Ela relata da seguinte forma: recebi muitas visitas, eram amigos, parentes e trabalhadores do centro espírita do qual fiz parte, né? Esses irmãos que lá trabalharam junto no centro espírita foram visitá-la, né? Para que ela, né, como dissemos, se sinta amparada. Novo lar, né, nessa colônia onde ela se encontra junto da avó. Vovó veio buscar-me, irei morar com ela temporariamente. Aqui está o seu quarto, disse vovó. A janela estava aberta, possuía um beiral de madeira e nele vários vasos de violetas. Meus olhos fixaram-se na janela. Encantei-me com a maravilhosa surpresa. Recordei dos vasos de minha mãe, pareciam os mesmos. São, disse vovó. Anésia plasma com muito amor as violetas para você. Anésia, mãe deste espírito, né? Está se esforçando para não prejudicá-la e assim canalizar seu carinho e oferecer flores a você. É uma oferta contínua. Com nossa pequena ajuda, esses fluidos são condensados.
Então, a mãe, com aquela preocupação, com aquele entendimento que tem diante da doutrina, diante do esclarecimento a qual buscou no centro espírita, sabe, né, que é necessário plasmar, enviar bons pensamentos a este espírito, né, para que possa seguir a sua caminhada. Visita em casa. Patrícia, o lar terreno continua sendo seu, só que não é para morar mais lá. Irá somente visitá-lo. É aqui o seu lugar. Então, ela recebe a oportunidade de voltar ao lar terreno. Só que o espírito deixa bem claro, o amigo protetor, deixa bem claro que é só uma visita, que ela não pertence mais àquele local. Então, que a sua verdadeira pátria é a pátria espiritual. Né? Porque este esclarecimento é necessário. Por vezes a gente vai se agarrar aos que lá ficaram, ao nosso lar, aos nossos bens materiais, e ficamos. Né? E esse esclarecimento, esse entendimento, nós temos que ter, que lá é só uma passagem. Este plano terreno ao qual nos encontramos, estamos aqui de passagem. Nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. De lá viemos e para lá voltaremos. Temos que saber que somos espíritos imortais, não morremos nunca. Estamos aqui de passagem e retornaremos ao plano espiritual. Então, chegando ao lar, lá ela relata que vê sua mãe estava sentada no sofá da sala fazendo crochê. Olhei-a demoradamente, aproximei-me de mansinho, beijei sua mão e seu rosto. Depois fomos ao sítio, fui até meu pai, beijei suas mãos e agradeci papai. Pensava em mim, mandava seus costumeiros incentivos. Seu pai também, compreendedor da sua real condição de espírito imortal, também mandava boas energias, bons pensamentos a esse espírito. A vida continua. Meu pai me sustentava, recebia diariamente seus recados e preces. Patrícia, alegre-se, a vida é linda. Seja feliz, estamos bem, não se preocupe conosco. E aqui nessa questão, podemos abrir um parênteses na questão, meu pai me sustentava, na questão vibratória, na questão pensamento, na questão amor, de boas energias, de sentimentos positivos, não de angústia, de amargor, de tristeza. Temos que vibrar positivamente. E dizia esse pai que ela não se preocupasse com eles, que ela seguisse a sua caminhada evolutiva. Começava a viver espiritualmente e as impressões do corpo físico e as necessidades iam sendo superadas. Então, conforme nós vamos nos adaptando, vamos vendo que essas sensações, esses sentimentos que sentimos, as necessidades que temos quando encarnados, quando partimos para a pátria espiritual, são só sensações, não são mais necessárias. O corpo físico necessita de bons pensamentos, de boas atitudes para seguir através das energias de todos os nossos irmãos que recebemos. Logo iria começar meu curso de conhecimento do plano espiritual. Conceitos doutrinários. Temos alguns conceitos que possamos, durante o que vimos nesses pequenos relatos desse espírito, neste livro, que nos são necessários, para que possamos
nos esclarecer melhor. A questão do sono reparador, né? Como é que se dá? Nós vamos recordar, vamos rever esta questão no fenômeno importante que se dá com o espírito após o desencarne, visando a sua recuperação no mundo espiritual. Então, voltando à pátria espiritual, nós passamos por este sono reparador, né, para que possamos recompor as nossas energias, nos adequar a este plano ao qual estávamos afastados momentaneamente. Então é necessário que no retorno nós passamos por este sono reparador. Nós vamos encontrar melhores informações no livro Recordações da Mediunidade de Ivone Pereira. Lá vamos achar mais conteúdo para o nosso esclarecimento. E causas do temor da morte. Quais são as causas? Vimos na semana passada, no módulo 1, as causas. Aqui nós vamos ter um pouquinho mais do que nós pensamos, do que por vezes nos é passado durante a nossa encarnação, né? O que é trazido pelas religiões, o que é trazido pelos nossos pais, pela falta de entendimento do plano espiritual, pela falta de conhecimento, né? E aí nós criamos esse temor da morte, achando que a morte irá nos separar desses espíritos que estamos ligados, àqueles que nos amam. Não. Repetimos, é só uma viagem. Não é uma viagem sem volta, não é uma passagem só de ida, não. Nos reencontraremos novamente e poderemos sim receber, de acordo com o nosso merecimento, essa passagem de volta para um novo reencarne, quem sabe na mesma família, enfim, no mesmo lar. Poderemos encontrar lá no Céu e Inferno também, de Allan Kardec, a respeito algo mais edificante, mais complementos, digamos assim, para que possamos nos esclarecer também na questão do temor da morte. Nossos parentes costumam vir ao nosso encontro? Será que nós temos alguns amigos que vão nos reencontrar no plano espiritual? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Depende isso da elevação adquirida. Então, meus irmãos, nós temos que ter esta compreensão para que esse reencontro se dê de forma alegre, né? Porque somos o que pensamos, somos, né? Nosso pensamento ele é criador. Nós temos que ter o entendimento, a compreensão de que todo efeito tem uma causa, né? Se sentimos um pensamento ruim, se a nossa afinidade é em maldade, em destruição, nós vamos nos afinizar com esses espíritos que desencarnaram com esta mesma sintonia. É necessário nos modificarmos, é necessário que nós possamos trabalhar para que possamos evoluir os nossos sentimentos, as nossas atitudes, né, os nossos pensamentos. Por vezes estamos pensando algo não tão edificante e achamos que estamos nos escondendo, que ninguém sabe daquele pensamento ao qual está passando em nossa mente. Engano. Já está registrado em nosso HD. Já está registrado no plano espiritual as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Então é necessário que possamos trabalhar esta tão falada reforma íntima, que ela tem que ser necessária. Sabemos nós que não é fácil. É um exercício diário, contínuo,
achamos que vai ser da noite para o dia. Não. Ela leva por vezes encarnações, e encarnações, muitas talvez, para que possamos nós realmente expressarmos com todo o amor, com todo o carinho, os nossos pensamentos pelos nossos entes queridos, pelos nossos irmãos em Cristo. Então, podemos seguir o nosso trabalho das criações no plano espiritual, né? A crise da morte de Ernesto Bozano, no 5º caso, nos traz a seguinte informação: a natureza da substância empregada para as construções ou criações no meio espiritual e tudo o que nele se vê, toca e utiliza é uma criação do pensamento, agindo sobre o fluido universal. Né? Abrimos um parênteses aqui. É uma criação do pensamento. Né? Uma criação. O que nós pensamos, nós criamos. Né? Por isso dizer, vigiai e vigiai. Né? O pensamento. O pensamento nunca anda sozinho. Acompanhando-o está sempre o sentimento, dando qualidades boas ou más à nossa energia mental. Olha que coisa, né? Nunca pensamos, como dissemos, toda ação tem uma reação, lei de causa e efeito. Né? Então, se pensarmos positivamente, se pensarmos ou negativamente, teremos um resultado, teremos uma ação disso tudo. Né? E se plantamos, vamos colher. É necessário, então, o orai e vigiai. Pensemos nos entes queridos com a saudade convertida em oração. Aquele sentimento de tristeza, de perda, não deve ser alimentado. Devemos trocá-lo pela oração, pelos bons pensamentos, pelas boas vibrações a este ente, a este amigo, a esse espírito que partiu. Né? Como se fosse, como falamos, como fosse fazer uma viagem para outro estado, para outro país. Né? Sabermos que logo nos reencontraremos, né? Para que esse espírito possa seguir a sua caminhada evolutiva, com tranquilidade, com serenidade, porque os nossos sentimentos de apego vai chegar até esse espírito que partiu, de angústia, de sofrimento, vai dificultar o desenlace deste irmão. Sigamos, ainda no pensamento. A serenidade emite vibrações luminosas que envolvem o espírito em bênçãos de paz, facilitando o seu desligamento e a sua adaptação no mundo espiritual. Está lá no livro A Crise da Morte de Ernesto Bozano. Mais claro do que isso, impossível, né? Tudo que viemos trazendo, que viemos falando, alguns de nós poderemos achar, mas isso é simples, isso é óbvio. Sim, a doutrina é simples, ela nos proporciona praticarmos diariamente esses sentimentos. Nós é que esquecemos. É lei. A lei está na nossa consciência, tudo ali certinho. No momento que falharmos com os nossos, a nossa consciência vai acusar. A resposta está simplesmente em nós pararmos, pensarmos, refletirmos, ouvirmos esse amigo espiritual que está ao nosso lado, sempre nos aconselhando, nos orientando,
nas melhores resoluções. Nós é que por vezes não queremos, desanimamos, nos entregamos à tristeza, ao desalento. Sabemos que esse amigo espiritual está ao nosso lado, nos orientando. Sigamos. Aviso. Quando os encarnados só pensam nos desencarnados como doentes e sofrendo, eles se sentem assim e têm mais dificuldades para livrar-se dos reflexos da doença pela qual desencarnaram. E vamos emitir aqui esses pensamentos de fulano sofreu tanto, estava tão doente. Esse espírito que lá está vai receber essas vibrações negativas de tristeza, de desalento nosso, e vai se tornar mais difícil para esse espírito seguir a sua caminhada. Quando os familiares não colaboram, os desencarnados necessitam de muito mais auxílio para superar essa fase difícil. Então esse repouso, esse sono reparador vai se tornar mais longo, mais demorado, por vezes, porque nós aqui, espíritos encarnados, estamos atrapalhando esse espírito pelo nosso sofrimento, pela nossa angústia, por vezes pela nossa revolta de não compreendermos o porquê do desencarne, o porquê, a forma como desencarnou. São várias as nuances que por vezes nós nos revoltamos. E aí esse espírito vai receber essas cargas energéticas negativas. Sigamos. A compreensão espírita não deixa eternizar o sofrimento. A saudade não se torna mórbida, não aniquila, não arrasa ou consome a existência de quem ficou. A compreensão, o entendimento, sabermos o que somos, de onde viemos, para onde vamos. Somos espíritos imortais, não morremos nunca. Viemos da pátria espiritual, para lá retornaremos. Então é necessário esses esclarecimentos. E aonde encontraremos? Aonde nos sentirmos bem. Onde receberemos as respostas satisfatórias às nossas dúvidas, aos nossos questionamentos, aos quais, por vezes, sozinhos nós não conseguimos, pelos nossos pensamentos ruins, pelas nossas companhias espirituais. Temos muitas, e dependendo dessas companhias espirituais e da nossa resposta diante desta influenciação desses amigos espirituais, o nosso amigo espiritual se afasta. Por vezes os nossos pensamentos não se coadunam, ele não compactua com os nossos pensamentos malévolos, os nossos sentimentos ruins, ele se afasta. Mas no momento que nós orarmos com fervor, pedirmos o auxílio ao alto, esse amigo estará ao nosso lado, tenhamos a certeza disso. A confiança, a fé, a oração nos fortifica. Sigamos. Para a nossa reflexão, para que possamos levar para a nossa semana, para o nosso dia. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. São palavras de Humberto de Campos que nos trazem um esclarecimento, um acalento para os nossos sentimentos que por vezes são naturais,
né? É necessário refletirmos, né, em tudo que falamos e tirarmos as nossas dúvidas, perguntarmos àqueles que podem nos auxiliar. A nossa casa está à disposição de todos, pelo canal Amigos da Caridade. Aos irmãos que quiserem questionar, por favor, entre aí no canal, no YouTube, e pergunte. Teremos o maior prazer de responder a todas as questões, a todos os irmãos, né? Se não nós, a nossa equipe que está atenta às questões, aos irmãos e às orientações que poderão ser necessárias para que a gente possa fazer um atendimento fraterno, que a gente possa, enfim, receber o auxílio. O nosso muito obrigado pela participação e até uma próxima semana.